Olá, alunos! Tudo bem com vocês, oitavo ano? Espero que esteja tudo bem. Vamos dar continuidade à matéria de ciências. Hoje vamos falar sobre gestação, tá? Essa fase muito importante na vida da mulher, na vida do casal, porque a gestação nada mais é do que gerar uma criança, né? Gerar mais uma vida. Então, isso daí é muito importante e requer também certos cuidados, como o pré-natal, né? Em que a mulher, assim que descobre que está grávida, ela procura um ginecologista obstetra, ou seja, aquele médico que vai fazer o parto dela, e aí ela faz o acompanhamento todo para ver a saúde dela e também a saúde do bebê. Porque tudo que ela acaba consumindo na gestação passa para a criança. Então, o desenvolvimento da criança depende também muito de uma saúde boa e positiva assim da mulher, tá? Antes da gente começar, eu preciso falar para vocês que a partir da próxima semana a gente vai estar entrando aí ao vivo, né? Vamos ter aulas ao vivo. Depois eu vou deixar lá na plataforma o horário certinho, tá bom? E aí vocês vão poder acompanhar as aulas comigo, através de slides também, mas tudo em tempo real, podendo tirar dúvidas de vocês também, ok? Então, não percam, também não entrem no horário da aula. Como assim, professora? Eu vou ligar, meu Deus, deu horário, eu vou ligar o computador agora no horário. Você vai começar a perder a aula desde o início. O importante é você ligar o seu computador, já acessar sua internet, ver a sua plataforma aí, uns 10, 5 minutos antes, tá? Para você, na hora, estar ali online comigo. E a presença também vai ser muito importante. Eu já visualizei que tem alguns alunos que colocam lá no plural, fulano de tal, presente. Isso é muito importante. Sinal que o aluno está acessando a matéria, a disciplina, sinal que ele está prestando atenção em tudo, tá? Então não percam isso daí. É muito importante vocês ficarem ligados nisso. Então agora a gente vai falar sobre a gestação. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o momento do parto. Vamos fazer também os exercícios, tá? E a gente vai falar aí de métodos contraceptivos também, tá ok? Então, nesse momento agora, a gente só vai falar do momento aí do parto e da gestação. O que acontece no corpo da mulher? O corpo da mulher, ela modifica sim, tá? Vai ter ausência da menstruação. Algumas mulheres, elas descobrem que estão grávidas no terceiro mês de gestação, porque elas acabam menstruando antes assim que eu digo, elas já estão grávidas, mas elas acabam menstruando, tá? Então tem esse dilema também. Às vezes não é apenas a ausência da menstruação que vai sinalizar que aquela mulher está grávida. Tem outros sintomas também que eu vou mostrar aí para vocês. Então vamos falar primeiro da fecundação, tá? Na relação sexual vai ocorrer a ejaculação, ou seja, a liberação de milhares de espermatozoides que o homem vai liberar. E esses espermatozoides, eles são liberados dentro do quê? Do canal vaginal aí da mulher, tá? Então ele vai começar aí, esses milhões de espermatozoides, vai começar uma longa viagem. Muitos deles vão morrer. Pode ser que nenhum deles entre no óvulo, pode ser que um consiga entrar e aí vai ocorrer esse momento da fecundação, tá bom? Então eles nadam, porque eles têm o quê? Eles têm um flagelinho aqui que eles conseguem nadar. Eles nadam então no canal vaginal, entrando no útero e atingindo as trombas uterinas, tá? Então, ó, o canal vaginal vai penetrar aqui no útero e vai chegar aqui nas trompas. As trompas ou tubas uterinas, que é o mesmo significado, é o local onde ocorre a fecundação. Não venham me falar assim, eu perguntando, qual é o local onde ocorre a fecundação? A aluna adora colocar, e pessoas também adoram falar, é no útero. Não é no útero, tá? É nas tubas. Lembra que eu tinha explicado semana passada que muitas das vezes esse espermatozoide, o óvulo, eles ficam parados lá na tuba e eles começam a se desenvolver. Isso aí é um grande problema porque essa mulher vai ter um aborto espontâneo. Porque esse célula-ovo, também conhecida como zigoto, ele não vai ter espaço para se desenvolver aqui nessas trompas. Por quê? Porque depois aqui vai ter que cair de novo aqui no útero para
poder se desenvolver e esse feto aí ele vai crescer, né? Aumentar o tamanho dele. Então, nesse órgão, eles podem encontrar com o ovócito liberado pelo ovário. Esse ovócito seria o óvulo, tá? Porém, apenas um espermatozoide é capaz de se unir ao ovócito no processo chamado fecundação. Eu tinha falado para vocês que pode ser, tem casos de mulheres que acabam liberando 2 óvulos no mesmo mês. Aí vai ter o quê? Encontro de 2 espermatozoides. Mas normalmente o que acontece é um espermatozoide só penetrando ali no óvulo, tá? Então, os espermatozoides são capacitados no útero ou na trompa uterina e são removidos as capas glicoproteicas da membrana plasmática e proteínas semíferas da superfície do acrossoma. O que acontece? Eles vão começar a se decompor todo. Esse processo aí que ocorre da fertilização, que é chamado fecundação. Então, é o processo pelo qual o gameta masculino e o feminino têm esse encontro. Reparem bem que quando chega aqui no óvulo, não é o corpo todo do espermatozoide que vai penetrar no óvulo. É só a parte da cabeça. A parte da cauda, ela vai ficar do lado de fora, tá? Essa cabeça aqui tem todo o material genético que o homem está doando nesse momento. Então, somente 1% dos espermatozoides depositados na vagina penetram no colo do útero, no qual ele pode sobreviver por muitas horas. Por muitas horas por quê? Porque ele vai nadar, ele vai demorar um tempo até chegar nas trompas. Então, após a fecundação, é formada a primeira célula do organismo, o zigoto. Então, quando teve o encontro do espermatozoide com o óvulo, ocorreu ali a fecundação, então vai começar a se desenvolver essa célula e recebe o nome de zigoto, tá ok? Então, ele vai se desenvolver formando novas células que darão origem ao embrião, que continua a se deslocar pelas tubas uterinas, atingindo o útero cerca de 5 dias depois da fecundação. Então, ele fica um tempinho aqui e depois ele desce aqui para o útero, e aí 5 dias após esse ato sexual, que o encontro do espermatozoide com o óvulo vai ter 5 dias depois que vai ter um encontro aí. O embrião, ele tem início de desenvolvimento quando ele se implanta no endométrio, onde continua a se desenvolver, tá? Que tem ali um endométrio que fica ali dentro do útero, e aí vai ter todo o desenvolvimento. E aí vai vir a gestação, tá ok? Também conhecida como gravidez. Então, a gestação completa, ela dura em média 9 meses. Tem crianças que nascem antes do tempo, tá? Mas ela tem que nascer até o 9º mês. Normalmente, os médicos, eles contam por semana de gestação. Então, pode chegar até 42 semanas de gestação. Às vezes você pergunta para a pessoa, quantos meses você tá? Aí a pessoa fala, tô com 5 semanas. Aí você tem que ficar calculando, né? Então, ela tá provavelmente com o quê? Com 1 mês e 1 semana, tá? Porque cada mês tem em torno aí de 4 semanas, então você calcula mais ou menos assim. Então, depois de 42 semanas de gestação, os médicos eles podem induzir o parto, se o trabalho de parto não iniciar de maneira espontânea, até a 41ª semana e 3 dias. E ainda o médico ele pode optar por agendar a cesariana após a 39ª semana de gestação, principalmente em situações de risco para a mãe e bebê. Alguns hospitais e alguns médicos, eles optam pelo parto normal, né? Outros já vão optar pela cesariana. Então, é muito relativo. Normalmente, a cesariana, a criança lá nasce antes do tempo, assim. Ele vai até o 39ª semana. Agora, o parto normal espera a criança meio que empurrar ali para começar o trabalho de parto, tá? Se passar do tempo, a criança ela vai entrar no chamado sofrimento fetal. Então, a bolsa estourou, vamos supor, e aí a mãe demora muito tempo para ir para o hospital para realizar o parto dela, né? Então, essa criança ela já vai estar perdendo ali o líquido, então nesse momento ela também já vai estar perdendo oxigenação, até do cérebro dela, e ela pode vir a nascer com um retardamento mental ou, entre aspas, nascer mais morta, tá? Então é preciso, no momento assim do parto, preciso ter muita atenção também nessa situação.
Então aí ela descobre que está grávida, né, e tudo mais. Então assim, ela está com 1 mês. Com 1 mês é muito difícil a mulher descobrir até que está grávida, tá? Ela vai ter alguns sintomas que eu vou mostrar para vocês quais são. Então 1 mês ele significa que é até 4 semanas e meia de gestação. Nessa fase, a mulher provavelmente ainda não sabe que está grávida, mas o óvulo fertilizado já se implantou no útero. O que mantém a gravidez é a presença do corpo lúteo, tá? Então aí tem uns sintomas e uns sinais que a mulher ela começa a desconfiar. O sintoma mais conhecido é a ausência da menstruação, porque a menstruação é o sinal que a mulher não teve encontro com o óvulo e o espermatozoide. Porém, tem mulheres que descobrem que estão grávidas lá para o 3º, 4º mês, porque esses meses atrás, os que passaram, ela ainda estava menstruando, então fica mais difícil. Ela pode vir a ter, não são todos os sinais, tá? Ela pode vir a ter um corrimento vaginal. Esse corrimento, ele vem cor meio rosado, um corrimento vaginal mais espesso. Ela começa a sentir uma cólica, inchaço abdominal. Ela muitas das vezes vai pensar que é a menstruação dela vindo. Ela vai ter mamas sensíveis e inchadas, também é um sinal de TPM, então confunde muito a cabeça da mulher. Ela vai ter um escurecimento na auréola da mama, tá? Então a mama vai ficar mais escura. Ela vai começar a sentir um cansaço fácil e o sono excessivo. Ela sente uma sensação de falta de ar. Ela sente uma dor no fundo das costas. Ela vai ter meio que repulsa, né? Vontade de vomitar ali, a cheiros fortes. Ela vai ter também variação de humor. A variação de humor também está muito ligada à TPM. Então isso daí é muito difícil saber só por isso. Tem que vir mais coisas. Aí, ó, atraso ou falta da menstruação. Como ela vai saber? Como ela pode vir a fazer o teste de gravidez ou fazer o exame de sangue? Quando ela tiver atraso menstrual, e esse atraso ele já está atrasado até o 14º dia. Então, a partir do 14º dia de atraso menstrual, que a menstruação dela não veio, ela pode fazer o exame, tá? Não atraso. A menstruação era para vir ontem e hoje não veio. Será que eu estou grávida? Não é assim. Vai ter que esperar passar até o 14º dia, aí já pode fazer o exame. E se não for gravidez? Aí tem que procurar o ginecologista para saber por que está atrasando, tá? Pode ser um cisto no ovário, pode ser uma endometriose, pode ser algum problema, ok? Enjoo e vômito, muito comum. Excesso de salivação. Desejo por comidas estranhas, tipo comidas que ela nunca comeu. Tontura e dor de cabeça. Muito, muito relativo isso daqui, né? Aumento da vontade de urinar. Por quê? Porque isso aí ocorre muito no meio da gestação já, porque o feto, no caso, já vai crescendo, né? Então ele vai meio que apertando os órgãos, inclusive a bexiga urinária da mulher. Então por isso que ela sente vontade de urinar o tempo todo. Diminuição da vontade de defecar, fazer a necessidade dela, e espinhas e pele oleosa. Isso daí também é muito relativo, tá? Porque isso aí também lembra muito a TPM. Então, assim, é um conjunto de vários sintomas que o resultado final disso daí ela vai ter que fazer um teste de gravidez ou fazer até o teste de farmácia, levar para o médico, que o médico vai pedir para ela fazer uma ultrassonografia, né, para ver se tem um embrião ali, tá? E aí, nos 2 meses de gestação, que é em torno de 4 semanas e meia a 9 semanas, o bebê ele já tem em torno de 2 a 8 gramas. Isso aí ainda não é chamado meio que bebê, é chamado de embrião, tá? Porque ele não tem ainda uma forma de uma criança. O coração do bebê começa a bater como 6 semanas de gestação aproximadamente, e ele ainda seja aí semelhante ao tamanho de um feijão. Nessa fase que a maioria das mulheres descobre que estão grávidas, que ela vai ter uma dessas alterações aí, ou várias delas, tá? Os sintomas como mal-estar e enjoo normalmente é pela manhã e são típicos dessa fase. Dura até o final do 3º mês de gestação, não é uma regra, cada caso é um caso, sendo que são causados pelas mudanças dos hormônios, e algumas dicas para melhorar esses sintomas podem ser como evitar aromas e alimentos intensos, não ficar muito tempo em jejum e descansar, pois o cansaço ele tende a aumentar esses enjoos, tá? Isso tudo aí ela vai consultando o médico mesmo, para o médico passar algum tipo de medicamento ou pedir para ela comer alguma coisa, que até
melhore esse enjoo. Com 3 meses aí de gestação, que é em torno de 10 a 13 semanas e meia, o embrião já mede em torno de 10 centímetros, pesa entre 40 e 45 gramas e começa a ser formados orelhas, nariz, ossos e articulações, e os rins passam a produzir urina. Ao final dessa fase, o risco de aborto espontâneo diminui, assim como os enjoos. É por isso que muitas mulheres só anunciam que estão grávidas depois do 3º mês de gestação. E aí, nesse momento, 3º mês, esse embrião já vira feto. A barriga começa a aparecer e as mamas ficam cada vez mais volumosas, o que aumenta o risco de ficar com estrios. Isso aí também é muito relativo. 4 meses, que é 13ª semana e meia até 18 semanas. Aos 4 meses de gravidez, o bebê mede cerca de 15 centímetros e pesa em torno de 240 gramas. Ele começa a engolir o líquido amniótico, que ajuda a desenvolver os alvéolos nos pulmões, aqueles alvéolos pulmonares responsáveis pelas trocas gasosas, tá? Ou seja, ele começa a meio que respirar, mas o pulmão, ele é um dos últimos órgãos a ser formados. Ele já consegue chupar o dedo dele mesmo e as digitais já são formadas. A pele do bebê é fina e, apesar das pálpebras dos olhos estarem fechadas, ele já consegue sentir a diferença de claro e escuro. A ultrassonografia morfológica será capaz de mostrar aos bebês dos pais o sexo dessa criança. É capaz de mostrar o bebê aos pais, mas o sexo do bebê ainda não consegue ser revelado, tá? Então, até 4 meses mais ou menos não consegue. No entanto, existe um tipo de exame de sangue, que é a cestagem fetal, que é capaz de identificar o sexo do bebê a partir da 8ª semana de gravidez. Com 5 meses, os 5 meses do bebê mede cerca de 30 centímetros e pesa cerca de 600 gramas. Os braços e as pernas tornam-se mais proporcionais ao corpo e ele fica cada vez mais parecido com um bebê mesmo recém-nascido. Ele começa a ouvir os sons e particularmente a voz e a batida do coração da mãe. Unhas, dentes e sobrancelhas começam a se formar. A grávida poderá apresentar uma linha mais escura que vai do umbigo à região genital e as contrações de treinamento aí pode aparecer. Ela pode vir a sentir mais contrações e provavelmente esse mês aí também ela já está sabendo o sexo da criança. Com 6 meses, essa criança ela tem em torno de 30 a 35 centímetros e pesa de 1.000 a 1.200 gramas e começa a abrir os olhos, já tem uma rotina de sono e possui um paladar mais desenvolvido. A audição está cada vez mais apurada e o bebê já pode perceber os estímulos externos, respondendo a toques ou até se assustando com barulhos fortes. A grávida ela poderá notar também a maior facilidade do movimento do bebê, tá? Então ela já começa a reparar ali todo o movimento daquela criança. Com 7 meses, que é 28ª e até 31ª semana, ele está em torno de 40 centímetros e pesa cerca de 1.700 gramas. Sua cabeça está maior e o cérebro mais desenvolvido e expandindo-se. Por isso, as necessidades nutricionais do bebê estão cada vez maiores. O bebê ele se mexe com mais vivacidade e os batimentos cardíacos já podem ser ouvidos com estetoscópio, aquele que o médico coloca até um negocinho, né, um fonezinho e vai encostando ali na barriga da mãe para ouvir o batimento cardíaco da criança. O 8º mês, o bebê ele mede cerca de 45 a 47 centímetros, pesa cerca de 2.500 gramas. Começa a movimentar a cabeça de um lado para o outro. Os pulmões e o sistema digestivo já estão definitivamente formados. Os ossos tornam-se cada vez mais fortes e nesse momento há menos espaço para se movimentar. Então pode ter casos aí que a criança ocorra algum problema aí durante a gravidez e essa criança nasce antes do tempo. E aí ela pode vir a ficar incubada, mas assim, praticamente o corpo dela inteiro já está formado e os órgãos também, tá? Mas às vezes ela vai para a incubadora porque o pulmão, ele demora mais um pouquinho para se formar. E aí com o nono mês de gestação, super próximo aí do nascimento, já está na 37ª até a 42 semanas, né? Aos 9 meses o bebê ele mede cerca de 50 centímetros e pesa em torno de 3.000 a 3.500 gramas. Em relação ao seu desenvolvimento, o bebê está completamente formado e está ganhando peso. Nessa semana o bebê deverá nascer, mas poderá aguardar até
até 41 semanas e 3 dias para vir ao mundo. Se as contrações não iniciarem de maneira espontânea nesse período, o médico provavelmente terá que fazer a indução do parto no hospital, tá? Por quê? Porque nesse momento pode vir a ter o sofrimento fetal, ok? Então, com isso, eu fecho a aula de hoje e semana que vem a gente vai falar do parto e a gente vai falar de métodos contraceptivos. Para quê? Para a mulher evitar uma gravidez indesejada, né? E também a gente vai falar aí de métodos para a mulher e o homem não adquirirem DST, que é doenças sexualmente transmissíveis. Então, eu aguardo vocês. Não esqueçam do horário, eu vou deixar postado para vocês, porque vocês perdendo a aula, vocês vão perder a oportunidade de tirar as dúvidas, tá? Então, eu espero vocês semana que vem. Fiquem bem.